Começando a falar da partida, o técnico Renato Gaúcho não teve Ganso com uma crise alérgica e Keno poupado com controle de carga, que é o que titula aqui a thumb. Depois eu vou falar sobre eles. E o Renato preferiu colocar uma equipe ali com 3 volantes. O Fluminense foi a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva de volta, Freitas e Fuentes, Martinelli, Hércules e Nonato, Serna, John Arias e Everaldo. E como é que foi a história do jogo começando pelo primeiro tempo? O jogo começa equilibrado. O Fluminense tentou mais o jogo por baixo, enquanto o Juventude, algumas ocasiões, buscou a ligação direta. Até os 15 minutos não tinha acontecido nada. O Fluminense com mais controle, mas sem proporcionar perigo para a equipe adversária. Teve um bom passe do Fuentes para o Martinelli, ali saiu uma boa jogada, mas o Arias não conseguiu concluir. Do lado do Juventude, o Gilberto acertou uma bela bicicleta, meia bicicleta. Sorte nossa que ela bate no companheiro dele, acho que foi no Talhari. Essa bola tinha endereço, não sei se o Fábio pegaria. Mas aos 17, uma boa jogada individual do Martinelli, ele vai levando, sofre a falta no rebote. O Everaldo chuta perigoso, cruzado, e o goleiro espalma para escanteio. O Fluminense, a partir daí, já tomava conta da partida. Tem melhores jogadores do que o Juventude, então, mesmo jogando no Alfredo Jaconi, o Fluminense era quem dominava o jogo. O que faltava, gente? É o que nós falamos aqui 2 vezes por semana. Falta técnica, acabamento nas jogadas, né? E o Fluminense erra demais. E por todas as críticas que eu tenho ao Renato Gaúcho, é muito difícil você mudar drasticamente alguma coisa com a infinidade de erros que o Fluminense comete no setor de ataque, principalmente. O Fluminense quase faz o gol. Aos 19, com o Fuentes, ele cruza no segundo pau, o Everaldo cabeceia para o meio da área, o Martinelli era só cabecear para baixo, ele cabeceia para cima com a testa para o alto e a bola explode no travessão. O Fluminense trabalhava melhor a bola, mas faltava coordenação nos ataques. O time parece que não se conhece. Os jogadores estão aí há um tempão, um ou outro que chegou esse ano. Essa falta de conexão gerou, no primeiro tempo, essa chance clara de gol, e vai ter outra pior ainda. O Juventude, por sua vez, dava espaços. A marcação dos caras não era boa. E faltava o quê para o Fluminense? Qualidade para escolher as melhores jogadas. Aos 42, o Serna cruzou para o Everaldo, e uma chance inacreditável. O Everaldo conseguiu perder. Ele cabeceia para fora com convicção. A bola vai à esquerda do goleiro. Não tinha ninguém para impedir ele ali de fazer o gol. Ele consegue perder. E explica por que a torcida pega tanto no pé. Aos 44, o Fábio faz uma cagadinha ali, sai jogando errado. Sorte que o Talhari chutou mal, o Thiago Silva fechou bem a finalização. O Fluminense foi melhor do que o Juventude no primeiro tempo, que não quer dizer que fez um bom jogo. Eu acho que há uma distância aí. Acho que o Fluminense foi melhor porque o adversário dava espaço para o Fluminense chegar. O Fluminense chegou, mas chegou pouco. O pouco que chegou era o suficiente para pelo menos ir para o intervalo com 1-0. O Martinelli cabeceou a bola no travessão, o Everaldo sem goleiro consegue perder. Mas ainda assim cria pouco. De novo, foi melhor porque o Fluminense, no final das contas, é melhor do que o Juventude. A marcação do Juventude só não era tão ingênua quanto a do São José, que é uma equipe semi-amadora, mas era uma marcação, assim, deu vontade de jogar esse jogo lá no Alfredo Jaconi, com tantos espaços que o time da casa dava para o Fluminense. E a história do segundo tempo? O Fluminense começa o segundo tempo em cima do Juventude, pressionando, marcando alto, dominou completamente o início da etapa final, como se estivesse em casa, mas foi o Juventude que abriu o placar. O Batalha chutou, a bola desviou no Freitas e entrou. E aquela história, né? Quem não faz, leva. O Fluminense não criou tanto para a gente usar essa máxima, mas, como eu disse, o suficiente para pelo menos ter feito um gol. E a gente acaba tomando. Foi a segunda chance do Juventude na partida. Se você considerar aquele voleio do Gilberto, que não dá nem para considerar uma finalização no gol, porque ela toca no companheiro dele, né? Mas não teve muito tempo para lamentar. O Fluminense empatou 3 minutos depois. O Jadson, aquele mesmo, falha. O Hércules pega a bola, leva a tabela com o Everaldo. Everaldo devolve. Ele chutou mal em cima do goleiro, o Hércules no rebote.
ele cabeceou para o gol, é o empate do Fluminense. Esse lance lembrou vagamente aquele Hércules do Fortaleza, o Hércules pelo qual o Fluminense foi lá buscar, pagou quase 30 milhões. E na sequência, 2 minutos depois, o Hércules quase faz um golaço. Ele pega de chapa na bola, ela faz uma curva, ia ser um golaço mesmo. A bola encontra o canto esquerdo, vai para fora do goleiro Gustavo. O jogo, então, a partir daí fica mais aberto. E entra Renato Gaúcho, gente. Vou tomar uma água, que eu preciso. O Renato faz as suas primeiras mexidas, ele tira o Serna e o Nonato e coloca o Riquelme e Isaac. Eu tenho poucas dúvidas de que a torcida não tenha gostado dessas mexidas. Eu acho que se falar agora fica fácil, depois do jogo. Mas quando eu vi essa alteração, eu não gostei. Não que o Everaldo, não que o Serna e o Nonato estivessem fazendo uma partida maravilhosa, não, o jogo era ruim. Como todo jogo do Fluminense vai ser ruim. Mas você tirar os dois jogadores que davam sustentação, o Serna pelo lado e o Nonato no meio, para colocar dois meninos, e o Isaac, que é um meia mais ofensivo, você abrir o meio campo, eu não sei se era a alternativa mais... quer dizer, não sei não. Na hora que eu vi, eu não gostei. Eu falei, olha, eu acho que o Renato tá fazendo besteira. Ele tá perdendo esse volume que o Fluminense imprimiu e vem imprimindo durante todo o jogo. E não deu outra. Aos 31, ele tira o Everaldo, coloca o Renato Augusto. E assim, o Renato Augusto pode estar treinando de centroavante, mas não tem menor tino para jogar de costas pro gol. O Renato Augusto mal fica em pé. Quanto mais jogar de costas pro gol para poder proteger a bola fazendo um pivô. Isso é uma invenção que eu espero que o Renato acabe com isso logo. E o Fluminense piorou, gente. O Fluminense piorou. O Fluminense que começa o segundo tempo em cima do Juventude, dava a impressão de que iria virar o jogo. E aí, junto com as mexidas, cai um pé d'água no Alfredo Jaconi, chove pra caramba. E o elogio aqui ao Juventude, o gramado impecável, a bola rolou tranquilamente, choveu muito forte. Por pouco tempo, mas uma chuva considerável que outro gramado poderia alagar e não alagou. E assim, eu já estava esperando o pior. E o pior quase acontece, porque o Thiago Silva falha, o Samuel Xavier é obrigado a fazer uma falta sutil no Talhari e é expulso. Bem expulso. Só que o Thiago Silva deu sorte, porque o Talhari, quando o Thiago Silva cabeceia a bola, toca no braço nitidamente, o VAR aciona e o árbitro anula tudo. Seria uma chance de gol perigosíssima para o Juventude, que ia ficar com 11 contra 10. A falta foi anulada e o Samuel Xavier voltou para o campo. No finalzinho, o Renato tira o Samuel Xavier e o Martinelli coloca Inácio e Paulo Baia. Eu não entendi nada dessas mudanças. Ele botou o Inácio não como terceiro zagueiro, mas como lateral direito. Com o Guga estava no banco. Eu não entendi. Se o Samuel estava cansado, estava dando espaço, trocava nesse ponto o lateral pelo outro. Por que botar o Inácio ali? O Nenê teve uma chance aos 47 de pé direito. E o Paulo Baia, que entrou também no finalzinho aos 49 para a defesa do goleiro, e foi isso. Gente, o Fluminense foi melhor do que o Juventude, insisto. Se tivesse que ter um vencedor, era o Fluminense, mas muito por conta da limitação do adversário do que pelos méritos do Fluminense. E aqui, exceto as mexidas ruins que o Renato fez, que eu achei que pioraram o Fluminense, deixou o time mais aberto no meio-campo, sem o controle que tinha durante praticamente todo o jogo, com a saída do Nonato. Os meninos entraram mal, o Isaac e o Riquelme. O Riquelme não joga há muito tempo. Será que era jogo para ele? Tinha os gringos, o Lavega e o Lescano que vem jogando. Então, assim, eu não entendi as mexidas do Renato. A grosso modo, você vai pensar, o Renato queria dar mais juventude, correr mais, colocar mais um meia para tentar ganhar o jogo, mas na verdade ele perdeu o controle. O fato de você colocar um meia ofensivo não quer dizer que você vai ser mais ofensivo. O Fluminense, mesmo com 3 volantes, tinha um controle do jogo, né? E com a mexida, o Aras veio para a esquerda, eu achei que caiu de produção. O Aras tem rendido melhor do lado direito, e ele põe o Riquelme lá. Então, o Fluminense, que já não é uma equipe estruturada, organizada, na minha opinião, piorou com as mexidas. Mas a verdade, gente, mesmo com o Renato, que vocês sabem, eu acho um não treinador, é muita ruindade. Os gols que o Martinelli e o Everaldo
perdem, um time que vai lutar para alguma coisa importante não vai perder, sabe? Então também fica difícil ficar só colocando na conta do treinador se as opções que ele tem. Sim, o ataque do Fluminense é muito frágil, gente, é muito fraco tecnicamente. E eu não vou tratar esse empate que já disse e vou repetir mais uma vez que o Fluminense, se tivesse que ter um vencedor ao Fluminense, como um mérito tão grande. É uma obrigação o Fluminense jogar melhor e criar mais chances do que esse Juventude que vai brigar para não cair até o final. Um time muito fraco. E o Fluminense não conseguiu ganhar, cara, e poderia ter perdido. O Juventude teve ali 2 chances para poder desempatar. O Fluminense também teve para poder ganhar, mas o empate ele diz muito do que foi o jogo com uma vantagem para o Fluminense, porque no final das contas é melhor. E o que eu vou dizer aqui é uma obviedade. Acho que às vezes a gente fica tentando encontrar caminhos para explicar e a explicação ela é mais simples do que a gente pressupõe. Gente, o Fluminense não é o pior time do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, na minha opinião, posso estar errado, espero não estar, mas o Fluminense não vai brigar para não cair. Hoje ele é o 7º, pode até cair mais posições. Mas a posição do Fluminense é essa. E a gente enfrentou uma equipe que é mais fraca do que a nossa. Então é natural que o Fluminense, contra equipes inferiores, vá ganhar. Eventualmente pode perder, porque é futebol. Mas se o Fluminense jogar 10 vezes contra o Juventude, menos no Alfredo Jaconi, que lá não ganha. Mas se jogar em outros lugares, vai ganhar 7, vai ganhar 8. Mas se pegar o Flamengo 10 vezes, vai perder 7, vai perder 8. O Fluminense é uma equipe mediana do futebol brasileiro. Então, contra equipes piores, ele vai geralmente jogar melhor. Contra equipes melhores, ele vai jogar pior. Pô, Leandro, você tá descobrindo a pólvora, mas é isso. Não dá pra gente esperar mais desses caras. O Fluminense criou ali oportunidades para ganhar o jogo, mas falta material humano, cara. Poderia ser minimizado se nós tivéssemos um treinador que consiga maximizar as potências do jogador mediano. O treinador bom consegue sim fazer do jogador mediano útil. O treinador ruim, o não treinador, a tendência é o cara ser como está ou até piorar, porque não tem trabalho tático. Então você vê que o Fluminense dominava o Juventude em muitas situações de jogo, mas faltava organização, faltava trabalho tático e faltava técnica. Aí não é com o Renato também. Então é um empate, ao meu ver, super esperado. Você vai ver ali, o Fluminense está com 14 pontos. São 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. É uma campanha mediana, uma campanha de 7ª colocação mesmo. Mas insisto, gente, enquanto não tiver jogador para aproveitar essas chances que o time cria, o time já não cria tanto. E quando cria, e criou hoje 2 claríssimas, a gente não coloca para dentro. E o treinador que está lá para poder melhorar esses jogadores, minimizar a carência técnica com bom trabalho tático, o cara no segundo tempo acaba com essa possibilidade com as mudanças que ele fez. Eu não vou nem falar de cima, porque o problema é sempre de cima. Então, a gente entende como é que... Eu vejo o marasmo da torcida do Fluminense nas redes sociais. Tá todo mundo puto, cara. O Fluminense ganha, perde, empata e tá todo mundo puto. Por quê? A torcida é esquizofrênica? Pô, que time é esse que ganha, perde, empata e a torcida tá sempre com raiva, tá sempre irritada, tá sempre chateada? O Fluminense não tem sequência de derrotas, também não tem de vitórias. É uma equipe que oscila. Por quê? Porque o Fluminense é igual à maioria dos times. E sendo igual à maioria dos times, os resultados vão oscilar. A gente vai pegar a Aparecidense agora? Provavelmente vai ganhar. Aí no sábado tem o Vasco, que é inferior a nós. Mas é um clássico. Pode chegar lagado o Vasco, pode perder pro Vasco, pode acontecer de tudo. Então é uma equipe que você não tem a menor confiança. Quem é que jogou bem hoje, Leandro? Eu gostei do Martinelli no primeiro tempo, mas depois cai de produção. O Everaldo, cara, apesar do gol perdido, absurdo, nem fez uma partida tão péssima assim quanto as últimas. O Everaldo hoje, no final das contas, acabou dando assistência pro gol do Hércules. O Hércules pelo gol, mas também o Hércules só fez o gol, um jogador burocrático. O Nonato
mais ou menos ali. O Fluminense é uma partida mais ou menos, gente. O mais ou menos do Fluminense hoje foi suficiente para buscar uma vitória contra o Juventude que poderia ter acontecido. Então, foi uma partida mais ou menos contra um time pior do que a gente. Empate. Dá para reclamar? É frustrante, né? Para quem espera alguma coisa. Por isso que eu falo, o brasileiro, o Fluminense tem sim que somar o máximo de pontos possível, porque se a competição é muito equilibrada, a distância dos melhores para os piores é pequena, você pode terminar em quinto ou em 14º, 15º. O Fluminense em 2 rodadas pode olhar para baixo ou em 2 rodadas pode olhar para cima. O Fluminense, o Santos, o Atlético Mineiro, o Vasco, o Botafogo. A diferença é muito pequena. Então, claro que é importante o Fluminense pontuar no Brasileiro para a gente não correr riscos. Mas o foco tem que ser para quem quer ver, ou quem sonha ainda ver o Fluminense levantar uma taça, tem que ser na Copa Sul-Americana. Eu não estou dizendo que tem que poupar ninguém. Nada disso. Você gosta de poupar, a gente está em maio, pô. Poupar em maio, pô, em setembro acabou então o ano, né? Então é mais um jogo, assim, do nível que a gente vê esse time apresentar. Eu não espero um futebol de qualidade. A única certeza que eu tenho quando eu ligo a televisão para ver jogo do Fluminense é que eu vou ver uma partida ruim. É a única certeza que nós temos. Que o treinador dificilmente vai ajudar. Quando não, piora o time, prejudica, atrapalha, porque é um incapaz. E, gente, é isso. É Serna, Everaldo, esse trio de meio campo, Martinelli, Hércules, Nonato, a linha de defesa. É um time que você olha, não tem argumento. Conta do goleiro ao centroavante. O Fluminense hoje está na posição que talvez seja a posição dele mesmo. 7º lugar, 8º.